Dando continuidade no projeto Histórias e Memórias de Sertaneja, hoje a gente vai conversar com a Dona Leontina. Dona Leontina, muito obrigada por a senhora receber a gente aqui na sua casa. Nós estamos muito felizes em entrevistar a senhora, viu? Obrigada, digo eu, né? Muito obrigada pela visita de vocês. O nome completo da senhora? É Leontina Ferreira Coracim. Os pais da senhora sempre foram daqui de Sertaneja, não? Não, os meus pais, eles vieram de Minas. Na época que Sertaneja era puro mato, não tinha nada. A região aqui era tudo mato. As primeiras pessoas, família que chegaram, não puderam nem deixar a família aqui. A minha mãe sempre contava que eu não existia ainda. Certo. E os homens ficaram por aqui, lá meu pai comprou sítio lá na Água do Óleo e comprou da companhia Barbosa Ferraz, nessa época, que era a companhia que vendia terra. E a minha mãe, mais umas companheiras dela, cunhada, tudo criança que tinham, ficaram paradas em Cornélio, enquanto que eles derrubavam um pouco de mato para construir uns ranchinhos, coberto de sapé e cercada de palmito, para poder aninhar a família. Cada um fez o seu e foram derrubando mato para poder começar a cultivar, para fazer as primeiras plantações, porque não tinha nada. Aqui a cidade não tinha, sabe? Não tinha nada, sabe? Assim, começando a cidade também, mas não tinha morador bastante. As primeiras famílias que tinha aqui eram 3, 4 famílias. Não tinha praça, não tinha igreja. E a senhora sabe por que a tua família escolheu vir para Sertaneja? Porque meus pais vieram de Minas e lá eles não tinham nada também. E eu não sei o motivo exato, assim, sabe? Sonho, né? Que chegaram aqui, conseguiram comprar terra, porque era barato. Não é que nem hoje, que quem não tinha também para conseguir hoje é difícil, porque a terra subiu muito. Mas nessa época não, porque era mato, comprava direto das companhias que nem os Mato Grosso que fala, mas até lá hoje em dia acho que já não tem assim, né? Mas não tinha nada aberto, era mato, de ver onça assim na porta da casa, bicho do mato, sabe? Então, por vontade de crescer na vida, sei lá. E a senhora nasceu aqui em Sertaneja, Eu nasci lá no sítio, lá na Água do Óleo. Eu e mais 2 irmãs mais novas do que eu. Já dentro da terra que era do meu pai, mas não tinha nada ainda. Aí depois de mim tinha mais uma, dali 4 anos nasceu outra irmã, e depois dali 4 anos nasceu mais uma. Então, e tinha 2 irmãos mais velhos, um casal. Dona Leontina, e o que a senhora lembra da infância da senhora? Filha, a nossa infância era muito simples, porque a gente não tinha liberdade, sabe? Uma que meu pai era muito severo e outra que não tinha onde ir. Os avós não moravam por aqui? Não, os avós não, era só meus pais e depois os filhos, né? Escola, para começar, em outras, aqui nas fazendas, até tinha já escola, ia um professora daqui da cidade, que aí já estava mais avançado um pouco, mas lá na Água do Óleo, onde que a gente morava, não tinha escola. A primeira escola que abriu lá foi uma professora daqui. Daqui, aí já tinha estrada, não estrada boa, mas tinha o ônibus que daqui ia para o Rancho Alegre, aqui para essa Ponte Velha ali, sabe? Não por aqui. Sim. E essa professora ia daqui até na cabeceira do sítio do Dr. Valdemar nessa época, mas isso aí eu já tinha, quando comecei a estudar, eu tinha já de 11 para 12 anos. Aí que eu fui entrar no primeiro ano. Aí que saiu a escola lá na Água do Óleo? Aí que saiu essa escola, essa professora foi... A senhora lembra quem era a professora? Ela é a Dona Marina Valério. Ela é irmã do Sidney Valério. Sei. Do Delane Valério, você sabe quem que é o Delane? É irmão do Cid, né? Isso, Sim. é.
Eram 2 irmãos, eles tinham oficina lá em frente ao ginásio, e eles já tinham oficina lá, os 2 irmãos, e ela foi dar aula lá no sítio lá. Aí eu comecei na escola no primeiro ano. E aí a minha irmã, que tinha 4 anos a menos do que eu, ela ia, mas era para fazer companhia para mim, porque era longe para ir na escola também, sabe? Aí eu estudei lá o primeiro e o segundo ano. Aí ela falou que ela não dava conta de segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro, tudo numa sala só, assim, sabe? Aí nós começamos a vir para cá. Aí vocês vieram para Sertanejo? Aí meus pais ficou lá, a gente vinha cedo para a escola aqui e voltava meio-dia. Ô, dona Leontine, nessa época, as escolas já ofertavam lanche para os alunos? Não, ninguém ofertava nada não, a gente tinha que levar seu lanche de casa e era difícil porque um mais pobre do que o outro, um levava, o outro não levava, então a gente repartia, ou então não levava também, sabe, porque a gente também era pobre. Na minha casa não tinha pão comprado, tinha nada não, a gente só vivia mesmo do necessário, sabe? Não tinha um lanche assim mais ou menos aparente que você podia levar, sabe? Era mandioca cozida, era bolinho feito frito assim, sabe? Bolinho caipira. Mas para o nosso gasto, mas para levar, às vezes a gente não levava lanche não, era muito difícil, sabe? Tinha o recreio, a gente saía, acho que uns 15 minutos, mas era bem... E nesse período que vocês saíam, vocês brincavam? Quais eram as brincadeiras que vocês tinham naquela época, dona Leontina? Ai, filha, acho que não dava para brincar não, porque era só o pátio, assim, pertinho da escola mesmo, aberto. Tinha uma vizinha pro outro lado, pro lado de baixo da estrada ali, lá no sítio, mas não dava tempo também, porque era, acho que uns 15 minutos, que a gente saía dali a pouquinho, ela já chamava tinha que para voltar. entrar, sabe? Eu fiquei sabendo que a senhora foi professora aqui em Sertanejo. Então, foi essa época que eu comecei a dar aula lá na Fazenda dos Alemão primeiro, depois fiquei 2 anos lá, 3 ali no Coati, dando aula lá eu dava aula de primeiro, segundo, terceiro e até 4º ano, sabe? Então cada fila assim era de 1 ano. Quantos anos a senhora tinha quando a senhora dava aula lá? Ah, eu não sei porque... já tinha uns 20, porque depois eu casei com 24 anos, que foi assim, né? Quando eu comecei, fiquei ali no Coati, onde eu fiquei os 3 anos, que foi no último ano que eu fiquei lá, foi o ano que veio a escola normal, que eu entrei. Aí no fim daquele ano eu já casei, porque não tinha escola normal. Aí no ano que começou a escola normal, que eu entrei, eu conheci o meu marido, e ele morava no rancho. E ele não queria nem que eu começasse, porque ele falou que ele não ia deixar eu continuar, sabe? Mas eu falei, mãe, eu vou aproveitar, pelo menos esse ano que eu tô solteira ainda, eu vou começar. Então eu tinha, quando eu comecei, eu tinha uns 20 anos. E a senhora lembra de algum aluno da senhora? A senhora ainda tem contato com alguém que foi aluno da senhora? Alguns sim, ó. Tem essa vizinha minha aqui, a Sebastiana, que não sei se você conhece. A mãe da Kátia? Isso. Ela foi minha aluna. Que legal. Mas aqui no Coati. E os outros sumiu, né? Some tudo, um para um lado, para o outro. Então aí eu fiquei esse ano, o último ano ali no Coati. E foi o ano que eu fiz o primeiro ano da escola normal. Aí eu casei e mudei pro rancho. Aí morei lá 2 anos e pouco. O meu marido tinha açougue lá. Aí ele comprou um açougue aqui e nós mudamos pra cá. Aí eu continuei trabalhando, mas de açougueira, daí virou tudo. Mudou totalmente. Ô, dona Leontina, quando a senhora era jovem, qual que eram as festas que tinha? A senhora ia, participava das festas? Como que era o divertimento da juventude na época que a senhora era moça? Até que a gente estava morando no sítio, não tinha divertimento, porque não tinha onde ir.
Até uma certa idade, assim, por exemplo, dia de domingo, a gente ia brincar que nem eu estava falando para a Patrícia, de amarelinha, juntava bastante menina mais ou menos da mesma idade, a gente brincava de amarelinha lá dentro de um galpão grande lá, assim, perto da minha casa. Ou então a gente ia brincar de balanço, mas aí era na casa da vizinha, do outro sítio, mas era perto. Mas só no domingo, dia de semana, não tinha, sabe? Aí depois que eu mudei aqui para a cidade, não tinha. A única coisa a gente ia para a igreja. Quando tinha quermesse, a gente ficava na quermesse até mais tarde. Porque daí, quando nós mudamos aqui na cidade, o meu pai e a minha mãe iam para o sítio trabalhar todo dia. E ficava aqui na cidade eu e as minhas 2 irmãs, mais nova do que eu. Então, não é que nem hoje, que tem festa na praça, nem mal tinha assim já, daí nessa época já tinha bastante coisa. Mas a gente não tinha essa ambição que tem os jovens de hoje, sabe? Não tinha. Quantos filhos a senhora teve? Eu tive 3. 3 filhos? 3. Um tá com 53,5, um tá com 52 e a Patrícia. Todos nasceram aqui? Os 3, deixa eu pensar, os 2 meninos nasceram lá no rancho, porque eu casei dali 9 meses e meio, 10 meses eu ganhei o mais velho. Aí dali 1 ano e meio eu ganhei o outro. Então os 2 meninos é bem perto, bem pertinho um do outro. Aí depois, quando nós mudamos para cá, aí eu ficava no açougue, a gente tinha açougue direto. Na época que acho que eu trabalhei nos açougues aqui, porque primeiro era um açougue aqui em frente a Creuza aqui, aí depois mudou lá em frente o seu Antônio lá perto do Estelato lá. E depois de 5 anos que o Roberto já tinha, é que eu ganhei a Patrícia. Ô, dona Leontina, e sertaneja? A senhora vê muita diferença em sertaneja hoje do que era? Nossa, não tem nem comparação. Não tinha nada. Aqui tinha 2, 3 moradores, mas era mato. Derrubado, uma roda assim, e as pessoas ficavam, moravam aqui, mas ia para o sítio. Quando ficava doente, não tinha hospital? Como que fazia? Não tinha nada, tinha que levar para Cornélio. Depois, já de bastante tempo, aí tinha o Dr. Valdemar, que ele tinha um consultório ali em frente ao Zé Carlos, bem pequenininho, sabe? Mas era só farmácia, e abriu também a farmácia do seu Miguel, que ele era vereador, ele foi prefeito, que era essa que a mulher dele era a Dona Edith, que chamava, sabe? E a farmácia que tinha, mas outra coisa também, naquela época o povo não vivia à custa de remédio de farmácia, não, filha, era remédio caseiro. Para você procurar um médico ou uma farmácia, assim, primeiro, né, precisava ser uma doença mais grave. As mães sabia remédio caseiro. Pegou uma gripe, vai no remédio caseiro. Tosse comprida, era remédio caseiro. Sarampo, todas essas doenças que hoje tem vacina para impedir, nessa época não tinha nada disso, não tinha nada, sabe? Ninguém tomava uma injeção, ninguém tomava remédio de farmácia, era só remédio caseiro, cada mãe preparava o seu e sei lá, vivia todo mundo, ninguém morria amigo, sabe? Dona Leontina, sertaneja, no ano de 2022, vai estar comemorando 70 anos de emancipação política. Qual a mensagem que a senhora deixa para a sertaneja? Mas parabéns para a sertaneja, graças a Deus. Parabéns para o nosso prefeito de hoje, né, que está fazendo o que pode e o que não pode pela nossa cidade. E se Deus quiser, vai melhorar mais ainda, porque tem tudo para dar certo, né? Então, sertaneja, em comparação a outras cidades da mesma idade, quase da mesma idade, a nossa cidade evoluiu muito. Parabéns por cada prefeito que por aqui passaram.
de tudo, né? É centro comunitário, é ajuda de um lado, ajuda de um outro, ajuda do outro. Acabamos de ganhar uma calçada aí que, graças a Deus, a gente não estava em condição. O prefeito autorizou, saiu. Então isso é muito bonito, é muito maravilhoso. E se Deus quiser, tem tudo para melhorar mais. Vai sim, se Deus quiser. Se Deus quiser. Dona Leontina, obrigada, viu? Muito obrigada por essa entrevista que a senhora deu pra gente. Obrigada, parabéns, sertaneja, pelos seus 70 anos.